Bom, vamos lá. Depois de instalado o Python, e se você também já instalou o Visual Studio Code para facilitar a edição, a próxima etapa é fazer o download do arquivo do bot. Então, entrando no site, a gente vai selecionar aqui dentro dessa opção Code e usar o download zip. Vai baixar um arquivo, a gente vai pegar esse arquivo e vamos extrair ele para algum diretório no nosso computador. Eu vou extrair, por exemplo, para o documentos, né? Perfeito. Extraído. Depois de extraído, a melhor forma é, estando no diretório do bot, onde estão todos os arquivinhos, você clicar com o botão direito em abrir no terminal. Alguns computadores, ele vai ter essa opção de mostrar mais opções e vai ter, por exemplo, abrir no prompt, abrir no PowerShell, utilize a que tiver disponível. Ele já vai abrir direto na pasta. É o mesmo que você entrar no terminal ou no prompt e entrar nos diretórios, né? CD Documents, CD Bot, tá? Só um atalhozinho. Então, o primeiro comando é a criação do ambiente virtual. Isso é mais por uma segurança, para isolar os componentes que a gente vai instalar aqui, tá? Então, a gente vai dar esse comando. Depois do comando, a gente vai ativar o ambiente virtual. Como ele é um procedimento de segurança, e toda vez que a gente for usar o bot, a gente vai ter que ativar ele. Então, eu vou mostrar depois o passo a passo. Que é a mesma coisa que eu vou fazer aqui agora. Eu vou digitar esse comando para ativar o Venv, que é o ambiente virtual. Também é a mesma coisa que eu entrar no diretório Venv, scripts e aí digitar Activate aqui, tá? Mas ali é uma forma mais fácil de fazer. A gente tem que voltar para o diretório raiz, onde estão todos os arquivos. Então a gente vai subir agora a instalação do pip, que vai permitir com que a gente instale todos os requisitos desse bot, que é justamente o que está descrito dentro desse arquivo requirements. Basicamente é só copiar essa linha, cola e dá um enter. Ele vai instalar, vai demorar um pouquinho. Depois de todos os requisitos instalados, a gente pode testar o início do bot. Ele não vai subir porque a gente não colocou as credenciais. Então a gente vai digitar esse comando, que é o nomezinho do arquivo do bot. E ele vai justamente dar esse erro que a gente não subiu, na verdade, a gente não subiu as credenciais e não renomeou o arquivo env. O que é renomear o arquivo env? A gente vai na pastinha, tem um arquivinho chamado env.example, a gente vai renomear ele, tirando o ponto .example, e tem que deixar o ponto .env no começo. Tá? Então agora, se a gente tentar iniciar o bot, ele vai dar um outro erro, dizendo que ele não tem o agent private key. Da onde que a gente pega o agent private key? A gente vai lá na corretora, vamos lá em API Keys, a gente vai assinar aqui, só clicar em gerar, a gente vai copiar esse código inteiro, volta lá para o diretório, abre o arquivo env, então você pode clicar duas vezes, provavelmente o Windows ele vai abrir uma tela para você abrir com bloco de notas, abre com bloco de notas, e aí você vai colocar esse código que você acabou de pegar aqui no Agent Private Key. O que a gente vai precisar mais? Volta lá no Pacifica, clique em Create para poder finalizar o processo. Você vai ter que assinar. E aí ele vai aparecer uma outra chave de API aqui. Tem o Current Frontend, tem uma outra chave aqui. Agora a gente vai precisar pegar o endereço da nossa carteira. Então a gente pode pegar aqui na Pacífica mesmo e copiar o endereço. Esse é o endereço da carteira, o mesmo que tem aqui na nossa carteira, né? É o mesmo que tem aqui, tá? Mas vou fazer por aqui para ficar mais fácil. Vamos copiar, volta para o TXT e aonde está main public key, a gente vai colar o endereço da carteira. Salva o arquivo,
fecho o arquivo e vamos iniciar o bot. Perfeito, ele deu um erro porque ele não tem saldo, tá? Eu fiz um depósito, o dinheiro está na carteira, mas eu não tenho dinheiro na corretora ainda. Então, o que eu preciso fazer? Entrar em depósito, colocar o valor que eu quero, vou colocar todo o valor que tem aqui, e aprovar. Depósito confirmado, ele não fechou a tela, não sei. Ah, fechou a tela, perfeito. Agora no portfólio eu tenho que ver esses $30. Perfeito. Depois do depósito feito, a gente pode até fazer alguns afinamentos no arquivo env antes de iniciar o bot de uma vez. Então lá no arquivo env a gente vai abrir de novo. E aí o que a gente pode mexer? O que é importante aqui? O symbol, que é o ativo que você vai utilizar para poder operar aqui na estratégia de grid, ele aceita um ativo por vez e é só colocar a sigla mesmo do ativo. Então eu estou usando Solana, né? A alavancagem que você quer usar para ele poder calcular margem e tudo mais, e esse base currency você vai manter em dólar. A estratégia a gente vai usar o market making, que é a estratégia que eu acredito ser a mais interessante, porque ela tem um grid dinâmico, ela vai atualizando o grid conforme o valor vai mudando. O modo de entrada a gente coloca maker, que é justamente para a gente tentar economizar um pouquinho nas taxas, né? Aí você vai colocar quantos grids você quer, por exemplo, aqui estamos com 8 grids. O espaçamento entre o grid, né, entre as ordens do grid. E aí, o que dá para fazer também aqui embaixo é colocar o tamanho da ordem. Por exemplo, aqui a gente está colocando ordem de $15, então isso significa que com uma alavancagem de 10, eu estou usando $1,50 por operação, por ordem. Como eu tenho $30, então ele tem que dar conta aqui o saldo da corretora, tá? O bot ele vai checar sempre a margem e vai avisar quando a margem estiver chegando no limite. E aí eu fecho, como eu não alterei praticamente nada, eu vou iniciar o bot novamente, agora com saldo. Perfeito, ele primeiro faz uma análise para identificar o que ele tem de ordem aberta. E aí as ordens já são colocadas aqui na corretora. Então, o que esse bot faz, o principal, assim, quando a ordem vai para vir uma posição, né, ele vai diminuir a quantidade de ordens e aí ele vai de tempos em tempos reposicionando. Então, por exemplo, eu vou cancelar uma ordem aqui, eu vou cancelar a outra só para ter duas aqui. Identificou que duas ordens de cancelamento foram executadas. Então ele encontrou as 7 ordens, né? Atualizou o número. E aí ele reposiciona as ordens, ele tem que manter a quantidade máxima de 8. Se você quiser parar o bot, é só dar um Ctrl C. Quando a gente para o bot, pelo menos nessa versão, eu não estou cancelando as ordens nem parando. Então ele já entrou até uma posição aqui no... Vou entrar aqui em trade, que é melhor. Pronto, aqui é melhor a visualização. Então ele entrou uma posição já, e aí as ordens estão aqui. Se você quiser ou não cancelar, pode cancelar. Então eu vou cancelar umas 2 ordens aqui para a gente retomar o bot. E para retomar o bot, o que a gente precisa fazer, imaginando que o bot está parado, a gente vai abrir o computador do zero. Então a gente vai sair aqui. Então volta lá no diretóriozinho, tá? Pô, vai abrir o bot. Entra no diretório, faz o mesmo esquema. Botão direito, abrir no terminal, ou no prompt, ou no PowerShell. E aí aqui vocês vão perceber que ele não está o Venv ativado no comecinho. Então a primeira coisa que precisa fazer é ativar o Venv. Uma dica, o Windows ele mantém o histórico dos últimos comandos. Então se você usar a seta para cima, ele vai mostrar os últimos comandos e o que a gente vai precisar vir aqui é esse aqui, ó, o Venv Scripts Activate.
É esse comando que vai ativar o ambiente virtual. E aí ele vai aparecer o vend aqui do lado. E aí a gente pode iniciar o bot novamente, que é o comando Python grid bot. Dá um enter, o bot vai retomar. A primeira coisa, ele vai identificar quantas ordens tem para o ativo que a gente está usando o grid. E ele vai reposicionar, no caso, a gente está pedindo 8 grids, então ele vai precisar reposicionar. Já está reposicionando agora. E aí ele tem 8 ordens. O que é importante, quando você estiver usando, sempre monitora. É um bot, é uma automatização e pode falhar, não é garantia de sucesso. Então é só monitorar. Por exemplo, aqui se a gente entrar no ativo da Solana, a gente vai ver o preço dela, que é 218. Então o grid tem que estar no meio. A gente tem que ter ordens abaixo e acima de 218. Isso é importante porque se o preço subir, ele vai executar as ordens acima e vai shortar. Se o preço cair, ele vai executar as ordens que estão abaixo e vai longar. Então é importante sempre monitorar. O bot foi projetado para acompanhar a evolução de preço, mas como é um sistema automatizado e ainda está na versão beta, ele pode falhar, né? Aqui ele acabou de executar uma ordem, então ele vai também, enquanto ele executou uma ordem, quando a ordem entra em posição, ele vai acumular. Então a posição vai aumentando aqui, e à medida que ela inverte o lado, ela diminui, justamente para você conseguir realizar o lucro. E aí ele vai, daqui a pouquinho ele reposiciona, na verdade ele já reposicionou aqui em 8 ordens, então é bem rápido. É isso, é deixar rodando e monitorar de vez em quando, tá? Qualquer sugestão ou bug, problemas identificados, pode ser lá direto pelo GitHub, ou pode mandar também na nossa comunidade.